Nós temos agora colega, amigo, desembargador, Francisco Alberto da Mota Peixoto Giordani. O doutor Giordani tem um currículo aqui de 4 folhas, mas ele riscou tudo para eu dizer 2 coisas. Que ele é desembargador federal do trabalho, diretor da escola, foi diretor da Escola Judicial do TRT no biênio 2014-2016, é membro da Academia Brasileira de Direito Desportivo. Eu complemento dizendo que Sua Excelência tem vários livros escritos, várias contribuições, participa da sessão de dissídios coletivos do tribunal, tem muitos artigos e entendimentos, e, finalmente, só do currículo dele, como não consta aqui, ainda é São Paulino. Né, doutor? Então, mas, agradecendo Vossa Excelência por se dispor, não é? Que a gente, no painel do tribunal, deste momento, em fazer as suas vezes. Então, o senhor tem a palavra pelo tempo regimental. Bom dia a todos. Posso pedir licença para falar do púlpito? Bom dia a todos. Já que o acaso me deu a oportunidade de estar aqui, né, porque, como já foi dito, não cabia a mim fazer parte desse painel, mas os bons ventos para mim, né, que eu gosto de falar, sopraram, então eu vou usar da oportunidade para falar, e quero cumprimentar os integrantes da mesa, especialmente o Jatulani, pelo que ele expôs, uma coisa da vida bem prática, do real, do sindicalismo. Gostaria de... Eu entendo que a gente não pode chegar direto para falar da questão dos sindicatos se a gente não der uma abordagem rápida, inicial, no que está acontecendo no país nesse momento, alguns riscos, algumas preocupações, e depois sugerir alguma coisa para a questão do sindicalismo no meio rural. Eu sei que alguns colegas meus acharam até curioso de que eu viesse falar no lugar da CNA, mas eu gostaria de dizer o seguinte, e ainda acharam e ainda acham, porque estão rindo agora, não vir para cá. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, a partir do momento que a gente fala sobre o enfoque jurídico da coisa, né, uma visão jurídica, tanto faz se está pelos empregadores como os empregados, o direito é o mesmo para ambos. Né? Então, sob essa condição e sob esse prisma, sob essa perspectiva, eu acho que eu posso estar aqui essa manhã. Como eu disse, eu gostaria de fazer uma abordagem geral da situação que atravessa o nosso país e daí entrar para o sindicalismo. E inicio dizendo que nós estamos numa situação delicada, que aqui no Brasil nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos na iminência de termos apenas ou um Estado penal ou um Estado de sujeição laboral. São as duas óticas que nós poderemos ver o nosso país se nós não tomarmos cuidado. Penal porque a gente, desde os bancos da faculdade, a gente aprende que há uma predileção do direito penal pelas pessoas mais vulneráveis. E a gente vê, eu tenho gente na família que estuda essa área de penal, a gente conversa, e outros amigos, que as coisas estão ficando mais complicadas em termos de legislação, de Estado punitivo. E Estado de sujeição laboral, porque essa reforma, se ela for entendida da maneira que aqueles que a elaboraram desejam, né, então vai ficar apenas a sujeição dos trabalhadores. Esse texto aqui, ele é interessante, porque o autor deixa claro que está havendo um agigantamento do Estado punitivo, sob uma aparente normalidade, dando-se a impressão de que a Constituição está sendo respeitada, que os direitos fundamentais estão sendo, sim, observados,
na prática, eles estão sendo magoados. Eles estão sendo desrespeitados. É isso o que está acontecendo aqui no país. E eu iria sugerir aos amigos aqui presentes que substituíssem, nesse parágrafo, a expressão estado punitivo e a substituíssem por estado de sujeição laboral, e o resto do parágrafo inteiro pode ser aplicado ao que está acontecendo com o direito do trabalho. E isso é muito sério. Aí, nesse ritmo, nós temos, veio, né, a nossa reforma ou deforma, como foi dito aqui, trabalhista. Tão desejada, mas tão desejada por alguns. Acho que alguns nem dormiam na expectativa da sua aprovação final. Aqueles que acham que eu não podia estar falando no lugar da CNA já estão rindo aqui. Outros, muitos outros, que temiam que essa proposta de reforma se tornasse lei, viram que isso aconteceu. E quero acreditar que aí não haverá muita divergência para os espíritos sinceros. Querendo ou não a reforma, nós temos que entender que ela foi muito dura, para dizer o menos, com relação ao que nós entendemos, a visão tradicional do direito do trabalho. Passou por cima, sem dó nem piedade, dos nomes e dos ensinamentos de grandes juristas que procuraram demonstrar e demonstraram de maneira irrespondível a necessidade do direito do trabalho. Por que havia a necessidade do direito do trabalho e da maneira que ele foi elaborado. Alguns autores vão mais além e dizem que, nesse momento, os regulados estão regulando os reguladores. Os regulados estão regulando os reguladores. O que é isso? Aqueles que têm que sofrer no sentido de observar, de respeitar a lei, é que estão dizendo como essa lei tem que ser. Eles que estão dizendo como a lei que eles devem observar terá que ser. Alguém vai dizer, isso já não é de hoje. Pode ser. Mas também não foi jamais tão escandaloso, tão escancarado isso como nos dias atuais. Já que nós estamos falando de reforma e das pessoas que elaboraram a reforma, e vamos entrar um pouco mais especificamente nisso, nós vamos passar a nossa exposição de acordo com as serpentes do Brasil. As pessoas que destilaram o seu veneno para milhões de trabalhadores. Para milhões de trabalhadores. E outra coisinha que eu gostaria de deixar claro aqui, né, se alguém pensa que eu estou falando isso porque eu quero defender o meu umbigo como integrante da Justiça do Trabalho, né, eu já tenho tempo para aposentar. Então, eu não estou preocupado com o meu umbigo. Eu estou preocupado com, enquanto cidadão brasileiro, que é muito mais do cargo de ser juiz, e apesar de toda a satisfação, toda a honra que eu tenho de ser juiz aqui no Brasil, apesar disso, há algo mais, que é ser o cidadão. E eu estou falando na condição de cidadão que eu estou enxergando a coisa. E sempre disposto, para até respeitar as minhas origens lusitanas, ao debate.
Se alguém tiver contra, achar que não é isso, aquela coisa toda, eu estou aberto para conversarmos. Essa mudança que se está pretendendo, que se fez, mas ela vai ter que ser submetida a uma interpretação, né, para ver como vão ser entendidos os seus dispositivos, mas essa mudança não é só uma mudança na órbita do direito do trabalho. Essa mudança, meus amigos, significa uma mudança da concepção de Estado, do que se acha, ou que se quer, ou que se pretende que o Estado brasileiro faça com relação ao seu povo. E mais, ao seu povo mais fraco. Ao seu povo mais fraco. A parte do seu povo mais fraco, mais vulnerável, mais fragilizada. Tem muita gente que acha essa reforma uma maravilha. Eu gostaria de ver se o seu filho fosse submetido a trabalho intermitente, o seu pai, né, a sua mãe, ficasse em casa lá do lado de um telefone o dia inteiro, esperando para ser chamado, para ver se consegue ganhar alguma coisa, se aí essa reforma vai agradar. É isso que eu quero ver. Passe numa casa com 3, 4 pessoas, e todas lá do lado do telefone. Se tocar o telefone, um vai querer agredir o outro para pegar o telefone primeiro, para achar se é ele que está sendo chamado para poder trabalhar. É isso? É isso que a gente quer? Esse entendimento todo que está vindo parte de um equívoco brutal que não considera que o Estado social não é gordura que a gente possa encolher, emagrecer. O Estado social é músculo, é força para a sociedade. É isso que precisa ser entendido. Como é que se faz isso? Como é que está sendo feito aqui no Brasil? Tenho certeza que os senhores já ouviram falar da cultura do medo. Cultura do medo é algo que se usa desde que o homem é homem. Sempre se procurou intimidar os outros para conseguir o que se quer. Só a cultura que mudava, a forma de se aplicar a cultura do medo, de acordo com o tempo em que se vivia. Os senhores querem um exemplo? A própria reforma. O que é apresentado por aí para dizer que a reforma era necessária? Ah, mas se não tiver reforma, perde a competitividade dos produtos brasileiros, não vão conseguir mais disputa no mercado internacional. Se não tiver competitividade, não vai ter emprego. E essas coisas todas. Aí todo mundo fica apavorado. Aí todo mundo fala, bom, vamos fazer isso, porque senão nós não vamos ter emprego. Querem outro exemplo? A Previdência. Com essa mentira deslavada que a Previdência é deficitária, quando estudos sérios de pessoas competentes mostram que a Previdência não é deficitária. E alguns põem no pacote a Seguridade Social, todas as despesas do Estado com Seguridade Social, para dizer que é deficitária. Seguridade Social vai além de Previdência, e os outros aspectos além da Previdência são da competência do Estado. Não tem nada a ver com a Previdência. Seguridade é uma coisa, a Previdência é outra. E a Previdência não é deficitária. Agora, se o Estado não põe a parte dele, se o Estado ainda edita uma lei que permite que ele ponha a mão lá no dinheiro da Previdência para dar outras destinações, aí não há cristão que resista. É esse o problema da Previdência. Agora, interessa vir aquele discurso. Ah, mas se não mexer na Previdência, daqui a pouco ninguém mais aqui no Brasil vai poder se aposentar. Não vai ter previdência para ninguém. Aí as pessoas ficam apavoradas. As pessoas ficam apavoradas e falam, bom, que se faça essa reforma, que pelo menos quando eu tiver 100 e poucos anos eu me aposento. Não é isso? É assim. Querem sair da área trabalhista e previdenciária, e um outro exemplo, até há pouco tempo atrás não estava se discutindo a questão de diminuir a maioridade penal? Ah, mas se a gente não fizer isso, tem moleque de 10 anos que já está matando os outros na rua. O cara, se der moleza, ele sai está no útero, na hora que ele nascer, já vai preso, porque os pais dele não... Percebem?
Tá? E a gente fala, bom, mas se não fizer isso, realmente o perigo está grave. Ou seja, foram nos efeitos, mas nas causas, com as causas ninguém se preocupa, porque não interessa. Porque se for ver a causa, vai ver a falha, né, o pouco caso, a displicência do Estado para com essa situação. Percebe? Tá? Então, é a cultura do medo que é trabalhada, como uma expressão atual, né, ao último, para que todos nós acabemos por concordar com o que está sendo feito aqui no país. Não é só aqui, né, em outros países também. E aí se ignora deliberadamente, propositadamente, que a função do direito do trabalho não é igual à função do direito civil. Esse texto aqui é feito de um professor, tirado de um professor chileno, mas vamos admitir que o direito civil são entre iguais. A gente já sabe também que o direito civil não é entre iguais, tá? E a própria feição do nosso novo Código Civil já demonstra, pela preocupação com o social, que não tem. Mas, aliás, tem uma professora argentina, e eu fiquei espantado, porque, para mim, eu não vou dizer que argentinos não pensam, porque eu conheço dois que pensam, né? Que são os meus colegas e amigos, né? O Samuel está aqui presente, é um deles, fala, então eu sei que argentino, e a Suzana, que argentinos pensam, mas eu pensei que eram só os dois, né? Mas eu vi que há mais argentinos que pensam, né? Eu tenho um livro em casa de uma professora argentina, que o título do livro é O Retorno ao Direito Civil para Proteger o Empregado. Percebe? Então, a proteção, nós não estamos em condição agora de dispensá-la, a proteção do direito do trabalho. Ou só é o caso de dispensar só a proteção do direito do trabalho? Alguém pensa em dispensar a proteção que o Código do Consumidor oferece? O consumidor já pode, já está livre? Não precisa mais de proteção? Alguém pensa em dispensar a proteção que os contratos, que o direito de locação oferece ao locatário? Pode abrir mão? E vários outros exemplos, né? Nós precisamos tomar cuidado com esse momento, porque, como foi dito aqui, eu tirei de um autor, a gente talvez esteja se aproximando daquele estado ideal para algumas pessoas, evidentemente, não para o grosso da população, em que o discurso político está livre do receio da verdade. Do receio da verdade. Que o discurso político ainda, em certos momentos, tem receio de ir muito além do que a verdade, ao que corresponde à verdade. E agora parece que não tem mais, porque não se respeita mais nada. Não só na área de trabalho, eu estou generalizando. E isso tudo, por quê? O presidente do Tribunal Constitucional Português, numa palestra, ele deu essa frase aqui, ele emitiu essa frase, que eu acho fantástica, achei fantástica. Primeiro, porque era português, né, e eu sou filho de português. E segundo, pelo seu teor mesmo, né? O texto respira o ar do seu contexto. O texto da reforma respira o ar do contexto em que o país está vivendo. E esse contexto, me desculpem quem pensa de maneira diferente, eu sempre respeito todos os pensamentos. Eu estou aqui falando, eu vou dar o meu, né? Dizem que a palavra, fazendo um pequeno parênteses, dizem que a palavra tem duas finalidades. Ou ela serve para transmitir o pensamento, ou ela serve para ocultar o pensamento. Eu jamais iria usar essa última hipótese de usar a palavra para ocultar o meu pensamento. Eu não faria isso com as pessoas e não vou fazer. Então, se eu estou falando aqui, eu estou falando aquilo exatamente que eu penso. Nós estamos... um juiz da Suprema Corte Americana, embora ele chame Benjamin Cardoso, né, era da Suprema Corte Americana, ele dizia que a jurisprudência também tem moda. A jurisprudência tem moda. E não é só a jurisprudência, os pensamentos têm moda. E está na moda hoje, tudo que diz respeito ao social está fora.
tudo que diz respeito a mercado, competitividade, individualismo, aquela coisa toda, aí está na moda. Aí está na moda. E se esse é o critério, confesso aos amigos aqui presentes que eu prefiro ser demodé. E eu vou preferir ficar fora da moda. Rapidamente, uma questão de justiça. Esse Ricardo Tim de Souza, que é conterrâneo do meu amigo Pojucan, que ele é lá do Sul também, o Ricardo, ele diz o seguinte: a justiça não é uma coisa dada. A justiça é um conceito que nós temos que construir. A sociedade constrói o seu conceito de justiça. E é a partir daí que todas as demais situações vão derivar. As leis, tudo mais, deriva do que nós queremos como conceito de justiça. E aí faço a seguinte indagação. A situação que o trabalhador brasileiro vai ficar com essa reforma corresponde a um conceito de justiça que a gente quer assumir para o Estado brasileiro no âmbito das relações de trabalho? Mais ainda, como está aqui, num espaço democrático de direito? Gostaria de recordar que o professor Leal Amado, um professor português, ele já deixou claro e afirmou isso, tá? Que a ciência econômica nunca conseguiu demonstrar a existência de uma relação causal entre o nível de proteção do emprego e as taxas de desemprego. Com outras palavras, foi o que a desembargadora Rita falou ontem na sua fala. É uma coisa que se joga no ar e a gente acredita, porque como está na moda esse tipo de coisa, a gente acredita. Mas cadê a comprovação? Cadê? Aos ardorosos defensores dessa reforma, indago eu, cadê a comprovação disso aí como fundamento para as mudanças que estão sendo feitas? Tá, chega dessa conversinha de mimimi. Se a gente quer fazer um negócio, nós temos que dizer, vamos apresentar na mesa, vamos colocar na mesa. Todo mundo põe os seus argumentos. Não podemos esquecer, meus amigos, não podemos esquecer o que esse doutrinador fala. A história é rica em exemplos de fatos que, com apelo a causas nobres, foram retirados os direitos das pessoas. E, inicialmente, com base nesse apelo a causas nobres, foram perpetrados os maiores barbarismos. Então tem que ter limite. Tem que ter limite. Não pode ser assim, do jeito que se quer fazer. Ainda mais num país como o nosso, em que a concepção de dignidade da pessoa humana, para muitas pessoas, é de acordo com ou o que a pessoa faz, ou com o que a pessoa tem. Não só por ser pessoa. Não basta ser pessoa. Ela tem que fazer alguma coisa que aí sim, né, lhe confira o status de pessoa de passe ou com o status de dignidade. Senão, não. A pergunta que não quer calar, meus amigos, e agora já afunilando e aproximando do final. O que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que atuar? Como que a gente pode agir para que o Brasil não vire um paraíso fiscal, um paraíso social? Os senhores já conhecem a expressão paraíso fiscal, que nós temos, vários brasileiros se utilizam desses paraísos, né? Mas como fazer para o país, o nosso Brasil, não se transformar num paraíso social? Onde haja uma liberdade de contratar tão grande, sem limite algum, em que possa transformar-se o nosso país num grande shopping humano, onde tudo pode ser comprável, vendável e permutável. Quem pode nos ajudar? Quem que está preocupado e pensa dessa maneira, né? Não são todos, mas quem pensa assim, quem pode ajudar? O que pode ser feito? Quem pode ajudar? O Estado.
O Estado, os homens de bem e, principalmente, os sindicatos. Principalmente os sindicatos. Eu vou fazer um parênteses aqui, tendo em vista as agudas observações que foram colocadas antes. Essa reforma trabalhista, não é, do jeito que eu falo, parece que eu sou absolutamente contrário a ela. No quadro atual, sim. Isso é para o país que nós desejamos, mas não é para o país que nós temos hoje, que nós vivemos hoje. Se nós queremos construir esse país, antes dessa reforma, que só vai trazer, pelo menos para a imensa maioria de trabalhadores, muita preocupação, muita privação, muito sofrimento, nós temos que, antes, cuidar de uma reforma da estrutura sindical. Nós temos que ter uma reforma da estrutura sindical. Nós temos que atender ao que os países estão fazendo, de uma maneira geral, no mundo inteiro, de liberdade sindical. Nós temos que ter liberdade sindical. Há que existir o pluralismo sindical. A pessoa tem que ter o direito de ver para qual sindicato que ela quer se filiar. E, com isso, forçar os próprios sindicatos a atuarem de maneira mais intensa, como o sindicato representado pelo meu antecessor. É isso que precisa ser feito. Não pode... A questão da unicidade sindical colocada goela abaixo é que acaba forçando essas opções que foram aqui mencionadas antes. É a saída, o jeitinho brasileiro para as amarras que a unicidade provoca. E como há o pensamento de se atender melhor às especificidades de cada atividade, acaba tendo essa multiplicação de sindicatos. Então, em alguns casos, se justifica, considerando o avanço, tecnologia, uma série de coisas, novas profissões que surgem, novas atividades e tal, né? Alguns casos se justificam, mas em qualquer lugar em que há ser humano, há o potencial risco de ter problema e alguém querer aproveitar disso. E é o que acontece. Então, primeiro tem que ter isso. Né? Nós temos que ver a liberdade sindical, pluralismo sindical, a questão da contribuição sindical, me parece que até os próprios sindicatos concordam, os sindicatos combativos, né, concordam em que ela seja retirada. Não assim, dessa maneira que ela está sendo feita agora. Tira abruptamente, sem dar tempo para o sindicato se planejar e sem dar uma outra alternativa de subsistência. Porque a Constituição não pode impor obrigações 1000 aos sindicatos e depois não lhe dar meios para poder atuar. Isso é óbvio. A reforma procura tirar o sindicato de um monte de coisas, tirar um monte de fonte de receita do sindicato. E nas coisas ruins, quer que o sindicato permaneça, para provocar desgaste entre o sindicato e a classe trabalhadora. Então, essas coisas todas precisam ser superadas. Bom, os sindicatos, né, como poderão fazê-lo? Eu quero deixar claro que os homens de bem, graças a Deus, o Brasil é bem aquinhoado com relação às pessoas bem-intencionadas, às pessoas sérias, às pessoas que se preocupam com o próximo. A tal da alteridade, né, que também foi abordada ontem em palestra anterior pela desembargadora Eneida. Ela falou, de alguma maneira, acerca da alteridade, a preocupação com o outro. Dizem que a preocupação com o outro nasce quando você olha o rosto do outro, quando você vê o rosto do outro. O problema que nós estamos vivendo na sociedade atual é ver e enxergar. É ver e enxergar. Só ver, não. Tem que enxergar. Então, agora, como é que as pessoas, por mais bem-intencionadas que estejam, né, isoladamente ou em grupo, como é que elas vão fazer frente a todas essas dificuldades, a todos esses riscos? É muito difícil. O Estado, eu nem pus o Estado aqui, porque o Estado
pelo que ele está fazendo, ele está declinando, ele está deixando de lado, ele está abrindo mão da sua parte, da sua responsabilidade nisso. Aí é que vai sobrar para os sindicatos. Aí é que sobra para os sindicatos. Como é que os sindicatos têm que agir? Na minha concepção, tá? Tem que ter, olha, os sindicatos sempre têm que trabalhar muito. Se querem atender a razão de existir, eles têm que trabalhar muito. Tem que trabalhar. Agora, tem que usar, isso eu sempre falo, intensamente as redes sociais. Intensamente. Aqui está a greve, e greve também é um recurso válido, que nossa Constituição permite, embora se queira amarrar. Ela permite, mas pero no mucho. Pero no mucho. Então, procura-se amarrar a greve. Tá? Mas a Constituição permite. Agora, hoje em dia, assusta mais a questão do que se coloca numa rede social. As empresas têm mais medo do que se coloca numa rede social. Eu não estou falando, pelo amor de Deus, longe de mim, falar coisas que não correspondem à verdade. Mas eu acho que os sindicatos podem colocar nas redes sociais todas as negociações que eles estão tendo com as empresas, todas as dificuldades que eles estão tendo com as empresas. Todo mundo põe na rede social, o sindicato não pode, por quê? Por que essa capsule minúscula? Os sindicatos têm que trabalhar melhor isso. É uma forma de modernizar, é uma forma de estar no seu tempo. Então, eu acho isso fundamental, até para tentar conter a fragmentação e a fragilização que se quer impor à classe trabalhadora. E por meio da negociação coletiva. A negociação coletiva é fantástico para isso, é fantástica para isso. E nós temos que lembrar, sempre que falamos em negociação coletiva, há um aspecto muito interessante a ser lembrado. Tá? A negociação coletiva representou um giro de 180 graus nas estruturas que havia anteriormente ao seu impulso. Por quê? A negociação coletiva, com a negociação coletiva, passou a haver regramento de determinadas situações que não por uma única fonte, ou seja, que não apenas pelo Estado. O Estado deixou de ter o monopólio da legislação, das leis, das regras. Uma parte delas foi para a negociação coletiva. Meus amigos, pergunto aqui, cá entre nós, né? A gente precisa pensar muito, parar muito para pensar o quanto isso desagrada a certos setores, considerando que o direito é uma forma de manifestação de poder, é bem elaborada, porque as leis são vistas como uma utilidade geral, quando, na realidade, elas atendem mais especificamente a certos segmentos. Né? Nesse quadro, sobre essa perspectiva, você tem que aguentar algo que não venha do Estado, da fonte estatal, como regra a ser observada. É evidente que isso desagradou muita gente. Muitos segmentos não gostaram disso. Mas, na ocasião em que teve impulso à negociação, tinha que ser assim. Naquele momento, para os interesses da época, tinha que ocorrer dessa maneira e foi. Só que agora já não precisa tanto. E na maneira que não precisa tanto, vamos cortar. Vamos cortar. Mas, com isso, a gente esquece que o direito do trabalho é inconcluso por natureza, como ensinava o grande mestre mexicano, Mário de la Cueva. O direito do trabalho não é... Aliás, a vida não é, para ninguém, né, algo pronto e acabado. E a gente sempre vai construindo. Ele fala do direito do trabalho, o Mário de la Cueva, mas é geral. Todos os ramos do direito. Não pode ser um negócio pronto e acabado para sempre. O direito do trabalho é mais dinâmico, talvez, do que outros ramos. Tá? Mas é inconcluso, todos são inconclusos. E pela dinamicidade, tá, no campo trabalhista, a negociação coletiva é fantástica para resolver. Tá? E aí entra o que eu acho fundamental. Eu li
num livro sobre administração de empresas. Alguém vai falar, mas você foi ver o que de administração de empresas, né? Eu achei bacana o livro, o título do livro, achei que o assunto era interessante, eu falei, vamos ler, né? Vamos ler, não custa nada. E aí tem essa frase que está aqui, né, nesse parágrafo. Vejam que fantástico. Em vez de se reprimir com a tirania do ou, as empresas altamente visionárias se libertam com a genialidade do e, a capacidade de englobar os dois extremos de uma série de dimensões ao mesmo tempo. Em vez de escolher entre A e B, elas descobrem uma forma de ter A e B. Os autores são James Collins e Jerry Porras. Esse é o nome dele. O cara não deve ser fraco, não, hein? Mas é o nome do cara. Foi o quê? E vejam só, as pessoas, as empresas, todos nós, tá? Esse é o pensamento, eu acho, né? Esse é o pensamento que pode levar, tá, ou está de acordo com uma pós-modernidade saudável. Nós não podemos mais viver naquele maniqueísmo. Ou a empresa vai bem, ou o trabalhador vai bem. Nós temos que pensar diferente, né? A empresa e o trabalhador irem bem. Os dois têm que estar bem. Senão, qualquer coisa de progresso é ilusória, não se sustenta, é balofa. Percebem? Isso que eu acho importante. E isso que eu quero acreditar, tá, que as empresas estão começando a enxergar. Há exemplos no país. Há exemplos. Foi celebrado um acordo agora, eu recebi a notícia por WhatsApp, em que houve não sei se foi acordo coletivo ou convenção coletiva, que se recusou a aplicação da terceirização para atividade fim. Agora, depois de todas essas coisas que nós tem recebido o nome de lei, agora. Mas isso, na minha opinião, é sensacional. Isso é uma demonstração de que não está mais, nesse caso, não prevaleceu, né, a arbitrariedade, a tirania do ou, mas a excelência do e. Vamos nos preocupar. Todos. Essa é a mensagem que eu acho fundamental e que eu gostaria de passar. E, no exercício disso, tá, nas negociações coletivas, os sindicatos, eles devem aproveitar esse legislador, é o tal negócio, a gente tem que aprender na vida que querer ser muito esperto, ou querer ser mais esperto que os outros, você sempre abre o flanco para alguma falha. Ninguém é mais esperto que o outro. O que existe, o que diferencia as pessoas é o que cada um se dedica àquilo que ele quer. A dedicação, ao esforço para atingir o que ele quer. O negócio de ser mais esperto não funciona mais, né? Essa lei, ela acabou dando uma chance, e eu falo isso ao eminente sindicalista que está aqui na mesa, ela deu uma chance rara, uma chance única, embora involuntária, porque jamais passou pela cabeça dos que a elaboraram, né, de os sindicatos se fortalecerem e se aproximarem da sua base. Ou seja, se o artigo 611-A da CLT, na nova redação, permite a prevalência do negociado sobre o legislado, isso deve ser usado pelos sindicatos para obstar, para impedir que regras prejudiciais à saúde, ao bem-estar, à dignidade da pessoa humana, do trabalhador, penetrem como um vírus, como uma doença insuperável nos instrumentos coletivos. Não deixem que isso aconteça, porque vai
ferir de morte a razão de ser desses instrumentos coletivos. E outra, esses instrumentos coletivos não podem servir apenas como meros meios para que as empresas administrem melhor os seus interesses. E eu faço a ressalva, para apenas isso. É evidente que num instrumento coletivo, para preservar a sua origem, razão de ser, tá, há que existir essa preocupação com dificuldades da empresa. Mas não podemos nos restringir apenas a essas dificuldades. Aí é o ou. Aí é o ou. Aí é a tirania do ou. Nós temos que usar a excelência do e. Vamos ver as dificuldades das empresas, mas vamos ver a dignidade, a saúde física e psíquica dos trabalhadores. E os sindicatos não podem ser meros mediadores nisso. Eles têm que ter uma função maior, que é a função que os dignifica, que é a função que dá o tom e a importância de um sindicato. Defender que essa situação não ocorra, que atuar para melhorar a situação do trabalhador ou não deixar de forma alguma que a sua dignidade seja atingida. Não deixar de forma alguma que alguém vá trabalhar 12 horas sem intervalo. Não aceitar esse trabalho intermitente. Não aceitar trabalho em condições de insalubridade como se não fosse nada. Não aceitar que se diga que as questões da duração do trabalho não são consideradas como de saúde do trabalhador. Aliás, se o legislador põe isso, é porque ele sabe que são, porque senão não precisaria ter posto. É isso, é essa chance, é essa oportunidade única, ou talvez última, que tenha sido dada aos sindicatos. Devem se agarrar a ela como aquele pedaço de madeira num naufrágio, para chegarem a um porto seguro e daí se reconstruírem e se reaproximarem o mais possível da classe trabalhadora. Como diz a jurista paranaense, a ius trabalhista, Aldaci Rachid Continho, esse parágrafo, confesso aos amigos que eu não canso de ficar horrorizado quando eu o leio. Não perco a indignação por já tê-lo visto várias vezes. Vejam, ela diz, devemos, de uma vez por todas, dar uma resposta a Debré, que, em Paris, no ano de 1988, presente em um congresso dos prêmios Nobéis, anunciou em entrevista que, aspas, a aspa aqui me lembra lágrima, aspas de lágrimas, de alguém pensar em falar isso. O dever de um economista é informar que o direito à vida nem sempre pode ser garantido devido aos custos. Outra lágrima para fechar essas aspas. O dever do jurista, o dever de um operador do direito do trabalho, independente de ele enxergar A ou B, o dever de um operador do direito do trabalho, para ser digno desse nome, deve ser, como diz a Aldaci, o de garantir a vida pelo direito. É isso que nós temos que fazer. E, por último, eu gostaria de pedir a todos que torçam muito para o São Paulo, por favor, porque a situação lá está para lá de ruim. Muito obrigado. Eu, como mediador e santista, agradeço, porque isso aqui é uma pluralidade, né? Minha esposa é palmeirense, então a gente tem que conviver com todos os tipos, bons tipos, de colegas. Mas
agradecendo o desembargador Giordani, brilhante palestra, brilhante conclusão, não é? O Jota também pôs as questões aqui. E, para encerrar, não é, rapidamente, apenas lembrando, eu tinha uns 10 minutos para falar, mas vou abrir mão aqui. Neste mês de outubro, nós temos o nosso Outubro Rosa. Então, concitar novamente, lembrar as mulheres da importância da prevenção do câncer de mama. E nós tínhamos e ainda temos no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, começamos isso no programa Trabalho Seguro e sempre fizemos, até o meu bottom eu não trouxe, porque era metade rosa e metade azul. Então, nós conjugamos o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Então, ao passo que eu digo que as mulheres estão cientes, eu lembro que os homens são reticentes. Lembrem-se que o mês que vem é o Novembro Azul e que a partir dos 40, 45 anos, nós precisamos fazer a nossa prevenção, para que nós possamos chegar nos 140 anos e conseguir nos aposentar. Não é? No nosso tribunal, como eu falei do Trabalho Seguro, nós temos várias comissões. Nós temos a Comissão do Trabalho, Condição Análoga a Escravo, que ontem nós tivemos a apresentação do desembargador Zanella. Nós temos a Comissão do Trabalho Seguro, que tem a prevenção de acidentes do trabalho, hoje muito bem coordenada pelo desembargador Lorival Ferreira dos Santos. E nós temos a Comissão do Trabalho Infantil, que é a comissão contra a exploração do trabalho infantil, que o lugar de criança é na escola, coordenada pelo desembargador João Batista Martins César e capitaneada nacionalmente pelo juiz Zé Roberto Dantas Oliva, o juiz Oliva, que pediu um espaço para falar sobre o mês da criança, que será conjugado agora com os 300 anos de Aparecida. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à mesa, parabenizar os palestrantes, agradecer também ao presidente do tribunal, doutor Fernando, e ao desembargador Manuel Carlos, pela oportunidade de transmitirmos aos senhores um recado rápido. 2 minutos, desembargador? Um recado rápido acerca de um evento que vamos realizar em Aparecida, e por delegação do desembargador João Batista, que é o presidente do nosso comitê. Só para lembrar, nós ainda temos no Brasil 2.672.000 crianças e adolescentes sendo explorados pelo trabalho infantil. Isso na faixa etária de 5 a 17 anos, e os dados são de 2015, da PNAD, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e no mundo, no planeta, são ainda, dados divulgados pela Organização Internacional, 152 milhões de crianças e adolescentes na mesma faixa etária, 5 a 17 anos, sendo explorados, mais da metade delas e deles, né, os adolescentes, naquelas que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. O Brasil, embora seja referência no mundo no combate ao trabalho infantil, ainda não conseguiu, embora tenha assumido um compromisso internacional e nacional de extirpar as piores formas até 2015, depois 2016, não conseguiu cumprir as metas a que se propôs. Hoje nós temos a organização, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, que traz, no objetivo número 8, que visa propiciar trabalho decente, a meta 8.7, que é a de erradicar no planeta, até 2025, todas as formas de trabalho infantil e, imediatamente, as piores formas. E nessa luta, estamos a Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, numa iniciativa que também se trata de uma questão cultural, realizando em Aparecida pela 2ª vez, nós temos a comemoração dos 300 anos de Aparecida em 2017, a Semana da Criança. Então teremos
do dia 9, segunda-feira, até o dia 15, no domingo, é isso, né? Dia 9, pela manhã, nós teremos a missa às 9 horas, que é a abertura da Semana da Criança, e no dia 15, às 18 horas, teremos então o encerramento com a leitura, inclusive, da Carta de Aparecida, pelo segundo ano consecutivo e na comemoração dos 300 anos de Aparecida. O ano passado nós recebemos a bênção apostólica do Papa Francisco, que além de religioso, é também uma figura internacionalmente conhecida e um estadista, né? E o evento será muito importante, estão todos convidados, será transmitido pela TV Aparecida, acredito também que pela Rede Vida, então todos estão convidados a acompanhar, haverá farta distribuição da Carta de Aparecida, que será impressa, do gibi Devotos Mirins, que também aborda a questão do trabalho infantil, e serão milhares de gibis impressos, da revista Jovem, que aborda a questão da aprendizagem, de adesivos, haverá adesivação também de milhares de adesivos tratando dessa questão e da valorização da criança. Enfim, estaremos a semana toda divulgando a necessidade de combate ao trabalho infantil. Muito obrigado pelo espaço. O espaço é do tribunal, não é? Sua Excelência, o desembargador Manuel Carlos fez isso, e eu acho muito interessante. Parabéns ao doutor João Batista, doutor Elilvio e toda a equipe que muito bem faz, e é o tribunal que abraça essa causa. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônia, declarando encerrado este painel e agradecendo o Jota e o Giordani.